Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, que vocês estejam todos acomodados a mais uma aula aqui de língua portuguesa, aqui deste cursinho Vem para Unir. E antes de tudo, eu espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam curtindo. E antes de tudo, eu me chamo Leidna, para quem não me conhece aqui nesta plataforma. E um recado, não se esqueçam de deixar o like, assim a gente consegue visualizar que vocês estão curtindo, que vocês estão gostando. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, para que eles assistam também a essa videoaula. E não se esqueça de ativar o sininho, que é assim que vocês estarão recebendo essas aulas aqui no YouTube. Dados o recado, bora para mais uma aula. Como eu havia prometido a vocês na aula passada, estudamos as conjunções coordenativas. E hoje, nada mais e nada menos, que é o complemento da outra aula, que é as conjunções subordinativas. Como eu havia falado, que elas fazem parte de dois grupos, né? As coordenadas e as subordinadas. Bora lá? Compreender cada uma delas. Bem, nessas conjunções subordinativas, a gente vai identificar, a gente vai conhecer as mais principais que são elencadas no grupo das subordinativas, que são elas: as causais, as comparativas, as concessivas, as condicionais, as conformativas, as consecutivas, as finais, as proporcionais e as temporais. Vamos conhecer cada uma delas, em quais grupos elas ficam situadas, e conhecer dentro da oração, e saber o que é, no caso, uma conjunção subordinativa e subordinada. É diferente, né, das conjunções coordenadas, que elas são independentes, que já o compreendimento delas já são em si, que elas não necessitam de ser ligadas, a não ser, como eu havia dito, para o justaposto, que são elas. Os signos gráficos são as vírgulas, os pontos finais. Esses são que faz as ligações, a não ser elas. Mas também, como eu havia dito, elas são independentes. O compreendimento delas já são nítido. Já as subordinadas, elas, como iremos vê-las, é que elas necessitam de ser, elas são subordinadas uma à outra. O que quer dizer subordinada uma à outra? Que para compreendermos na oração o que ela quer dizer, ela vai estar ligada a outra oração. Como aqui, conjunções subordinativas. O que são elas? Elas estão ligadas a duas orações, subordinando uma à outra, como eu havia dito. Então, uma oração, ela vai estar ligada a outra oração para compreendermos. Vamos ver adiante. E o que serão essas orações subordinativas? São orações subordinadas a que depende da outra, compreendendo. Serve para complementar o termo, né, no caso, ou para ampliar o seu sentido. No caso, elas serão subordinadas para complementar ou para complementar o seu sentido mais amplo. Eu trouxe o exemplo a vocês aqui, que seria: quero que saiba quanto sucesso me custou. Sabemos que tem duas orações aqui. Vamos destrinchar essa frase. Quando eu digo quero que saiba, fica muito vago. Sabemos aqui que a oração ela está subordinada à outra. Para que você saiba, quero que saiba, ela vai estar complementada na outra oração. Aqui seria quanto sucesso me custou. Assim você compreende. Só pela essa primeira oração, quero que saiba, fica muito vago. Então já sabemos que ela é uma oração subordinada, que ela necessita da outra oração, para que faça um sentido mais amplo. Aqui, e como elas são ligadas por uma conjunção. No caso, aqui, que faz essa ligação é o quanto, que vai fazer esse complemento de
de conjunção entre duas orações, como nas orações coordenadas quanto nas orações subordinadas, que as conjunções ela faz essa função de ligar duas orações. E vamos adiante para nos conhecermos aquelas conjunções subordinadas que eu havia passado no slide passado, ou no slide anterior, perdão. Bora lá? Como eu havia linkado, temos as conjunções subordinativas causais. O que serão elas? O que seriam, né, no caso? Ela exprime causa. Vamos saber na oração? O tambor soa, porque é oco. A causa que exprime aí é que é oco. A causa é que o tambor é oco. Então, a causa aí é porque é oco. E ela está ligada por uma conjunção causal, porque do tambor ser oco. Podemos utilizar também o tambor soa, perdão, pois é oco. Também é bem compreendido. Eu vou pedir um segundo para beber um pouco d'água. Já voltamos. Então, gente, como eu havia dito, a causa, então, aí está expressa, porque do tambor ser oco. Então, a oração exprime motivo de causa. Vamos para mais a próxima. As comparativas. Ela introduz orações que representam o segundo elemento como uma comparação. Que são elas? Bora ler aqui o exemplo. Ele era arrastado pela vida como uma folha pelo vento. No caso aí, está fazendo uma comparação, né? Que ele é arrastado como se fosse uma folha. Então, a oração que exprime aqui é comparativa. Ele está comparando a vida arrastada como uma folha ao vento. A conjunção que faz essa ligação dessas duas orações é o como. Podemos também usar também o tal, aqui o como, né? O tal e o qual, assim como, podem se inserir também. Ele era arrastado pela vida, assim como uma folha pelo vento. E o que nem, e como tem outros também das comparativas, mas como eu havia dito na aula passada, é sempre bom saber três conjunções de cada grupo, para sabermos que nesse grupo as conjunções são essas, e em determinado outro grupo são outras conjunções. Assim você tem um controle de que essa não vai ser em tal grupo e essa não pode entrar nessa. Fica mais assim, bem mais fácil. Vamos para mais outra. Temos também as concessivas. O que dirão elas? Elas exprimem um fato que concede ou que admite. Visto a frase. Cecília vestia-se bem, embora fosse pobre. O embora aí está fazendo tá fazendo uma concessão a Cecília. Então, na primeira oração, Cecília vestia-se bem. Ela vai necessitar da outra oração para compreender porque o motivo, né? Então, ela vai exprimir, a outra oração vai nos mostrar, só pela segunda oração, embora fosse pobre. Ela seria a oração subordinada, que ela vai necessitar, no caso, da primeira oração. Eu não havia dito a vocês, mas não é bom sempre ficar assim, as orações, as condições sempre irão vir no meio. Não, elas sempre vão vir no começo, no meio, nessa base. Não ficar sempre encacucado de que ela sempre vai vir numa determinada norma, vai ser sempre assim, mas não, ela sempre vai sempre mudar. Vocês verão isso nas atividades que eu mandei a vocês. Então, aqui, essa primeira oração
ela é a oração principal, e a segunda oração é a oração subordinada que vai necessitar da primeira oração. Embora fosse pobre. Aí a gente não compreende bem, mas o sentido fica mais nítido quando ligamos a outra oração. Cecília vestia-se bem, embora fosse pobre. Usamos também, poderemos usar o embora, o com quanto, o que, o ainda que, ou mesmo que. Tem outros também, é sempre vocês dar uma pesquisada e ler todas as condições de cada grupo. Bora lá para mais uma. Condicionais, que ela vai exprimir uma condição ou uma hipótese. Vamos ver isso na frase? Compararei o quadro, oração principal, desde que não seja caro. Só lendo a segunda oração. Desde que não seja caro. Desde que não seja caro fica muito vago. Aí ela é a oração subordinada. Ela necessita da primeira oração. E o que faz essa ligação é a conjunção condicional desde que. Podemos usar também o se, o caso, né? Comparei o quadro caso não seja caro, o com quanto que e o desde que. Desde que o quadro não seja caro, né? São essas as condicionais. Bora lá. Temos também as conformativas, que vai exprimir uma conformidade de um fato com o outro. Bora ver. As coisas não são como dizem. Como já podemos observar na frase, ela está exprimindo uma conformidade, que seria as coisas não seria não são conforme diz. Então está exprimindo uma conformidade. Não é como você fala, como você diz, que é conforme, né? Podemos usar também o como, não é como você diz, como está na frase, ou segundo você diz, ou consoante. Essa daqui fica nítido porque muitas das vezes cai o conforme, já fica nítido a conformidade. Bora para mais uma. Sabemos que nessa das subordinadas são bastante inverso das coordenadas, né? Que apresentam 5 lá. E temos também as consecutivas, que vai exprimir uma consequência. Bastante, uma das questões que também bastante cai em questões de Enem e concursos também. É sempre bom estar ligado e sempre dar uma pesquisada para acrescentar, engrossar mais o conteúdo, porque não é só isso que eu estou falando. É sempre bom pesquisarmos para nos aprofundarmos. As consecutivas vai exprimir uma consequência, que serão aqui no exemplo verão. É tão inteligente. Aqui é uma causa. Ela é inteligente. É a causa da frase. É a oração principal. Que não consigo entendê-la. Aqui é a consequência da primeira frase. Então, a consequência de não conseguir entendê-la é porque ela é inteligente. Podendo também usar o tão, o tanto, de modo que, de forma que. Então, essa fica bem bacana também de entendermos ela, que vai exprimir uma consequência. Temos também as finais ou de finalidade, também usada também esse termo também, que explica no caso uma finalidade, que seria chegue cedo, oração principal, para que não perca nada. Para que não perca nada. Você, lendo aqui no caso, para que não perca nada, é a oração subordinada da primeira oração. Para que não perca nada, então ela está fazendo a ligação para que entendamos o que ela quer dizer. Se lemos só, para que não perca nada, aí a gente fica vago. Então a oração, a conjunção que está fazendo a ligação aqui é o para que. Podemos usar também o a fim de que, o que também tem, como na frase, tem a função de o para quê. Bora para mais outra. Temos as proporcionais, que explicam
proporcionalidade, que na frase quando já o enunciado já diz já, e entendemos que ela vai dizer que é uma proporcionalidade, como no exemplo. Essa daqui vocês estão vendo que ela está no começo, né? Não está no meio. Então, não se prendam a que as conjunções sempre vão vir no meio fazendo essa ligação também. E sempre ligarmos também que as vírgulas, elas são, elas servem também como ligação de frases também. É sempre bom nos atentarmos. À medida que se vive, ela mais se aprende. Essa daqui também tem a noção de uma balança também. Você percebe que à medida que se vive, mais se aprende. Fica numa proporcionalidade. Podemos usar também a proporção que se vive, mais se aprende. A passo que e quanto mais. Essa daqui ficou bem bacana de entender, né? Vamos a mais uma. E por último, temos as temporais. Essa daqui é bem bacana, porque vai exprimir tempo. Vemos aqui o exemplo. Venha quando você quiser. Quando? Exprime tempo. Quando der, quando você conseguir. Podemos usar também o enquanto, o logo que venha, logo que você quiser, assim que você quiser, assim que você conseguir. Então, essas são as conjunções subordinativa. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, mas não se prendam somente a essa aula. É sempre bom vocês pesquisarem, fazer as tabelinhas de vocês, entender cada uma das suas funções, e sempre bom estar sempre lembrando de duas ou mais, para que você possa fazer esse contraponto de que nas temporais são essas conjunções, nas proporcionais são essas. E podendo observar que em uma outra temos que nas conjunções coordenadas e nas subordinadas vai ter uma outra que vai aparecer, mas que você tem que diferenciar em qual ela vai se casar, em qual grupo ela vai ser contextualizada. Então, no mais, seria essa aula de conjunções. Ainda vai ter uma breve explicação de conjunções subordinadas adverbiais e explanando também as adverbiais, as adjetivas e as adverbiais, que é sempre bom estar acrescentando, porque não é só isso, gente. Sempre pesquisem, sempre estudem, porque são conteúdos que sempre caem uma hora ou outra em concursos ou vestibulares, ou como a finalidade dessa aula, que é para o Enem. Espero que vocês tenham gostado, que vocês não se esqueçam de curtir, comentar, falar as dúvidas de vocês. Pode ser no privado, pode entrar em contato com a coordenadoria. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, sempre tem aula aqui. Beijo. Até logo.